Olá, pessoal! Olá, Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Carol eu sou o Mike. e nós temos dois filhos, que é o Augusto e o Lorenzo. Nossos dois tesouros. Exatamente, um tem 5 anos, o Augusto tem 5 anos e o Lorenzo tem 2 anos. E nós somos uma família normal, que viemos do Brasil, morar nos Estados Unidos. E como muitos de vocês, nós tínhamos esse sonho há muitos anos atrás, né? Desde 16. 2016. E a gente quer contar um pouquinho da nossa história, nossa trajetória, como que foi pra gente chegar até aqui. Então, se você tem curiosidade de saber todo o nosso processo, como foi pra nossa família, fica nesse vídeo e nos próximos que você vai acompanhar toda essa jornada com a gente. Vamos lá? Bom, começando então, quando nós nos casamos em 2016, nós viemos para Orlando, nos Estados Unidos, passar nossa lua de mel. E nós ficamos apaixonados. Nós passamos um período de 17 dias lá e foi incrível. E esses dias só cativaram esse sonho, cultivaram, né, esse sonho no nosso coração. E foi aí que veio a primeira sementinha. E aí, depois disso, um ano depois, né? Um ano depois, 2017, Isso. Conta aí o que aconteceu. eu recebi minha primeira oportunidade internacional de participar de um processo seletivo. Não foi bem nos Estados Unidos, né? Foi na Europa, no norte da Europa. Ali foi o começo desse sonho internacional também. Eu acho que, em termos de carreira, ali foi o primeiro gostinho que eu tive assim, de participar de um processo seletivo internacional, com entrevistas em inglês. Então foi bem interessante, assim, por mais que no fim a vaga não deu certo, por alguns problemas internos, inclusive, não foi nem, acho que, um BO do meu lado, foi mais uma questão da empresa onde eu trabalhava. Mas eu acho que dali começou a nascer também essa vontade de ser expatriado, sabe? E foi só o começo. E aí, dali em diante, a gente viu esse potencial, né, com a área do Mike, para a gente poder sair do Brasil de uma forma legal e com emprego. E nós começamos a pesquisar sobre isso. Então, desde 2016, 2017, a gente vem de alguma forma se planejando, pesquisando, buscando informações para a gente realizar esse sonho. Só que o Mike tem até uma dica para dar, e eu acho que é uma dica valiosa, que é relacionada às entrevistas, né? Ele sempre fala que, independente de você gostar muito daquela vaga ou não que você viu lá no LinkedIn, que você recebeu uma proposta, você fazer essa entrevista para você treinar o seu inglês, treinar as respostas, saber que tipo de perguntas que os entrevistadores, né? Eu acho que assim, mesmo que você não esteja procurando por uma vaga em si hoje, o fato de você participar de entrevistas, eu acho que já é parte de um treinamento que você faz para você estar apto o suficiente para uma oportunidade que possa surgir no futuro. Então eu sempre falo que é muito legal estar atento às entrevistas, mesmo você não querendo sair do seu atual empregador, é legal para você treinar, sabe? E no meu caso, as entrevistas em 2017 foi legal porque eu comecei a treinar o meu inglês no sentido de entrevistas, né? Então, ali foi uma descoberta, que eu descobri que eu ainda não estava preparado o suficiente para todas as perguntas, né? E tá tudo bem, né? Aquele foi só o início. Então, depois desse set de várias entrevistas, eu tive outras e outras e outras durante vários anos, né, seguintes. Então, foi muito bom. Foi um treinamento excelente, eu diria. Intensivo. Ele fez muitas entrevistas, a gente sempre ficava com muita expectativa nas entrevistas, mas isso aí vem outra dica, né? A gente não pode deixar de viver genuinamente aquilo que a gente está vivendo no país que a gente reside. Então, assim, a gente tinha tanta expectativa, eu vejo isso como uma falha nossa, que a gente não amadureceu nisso na época, né? A gente tinha tanta expectativa de mudar de país que a gente deixava de viver o presente no Brasil. A gente não vivia com intensidade, sempre buscando o que seria o nosso futuro, né? Sempre sonhando com o futuro e não vivendo efetivamente o presente. Coisas bestas, né? Coisas Por exemplo, básicas. vamos colocar um quadro na sala? Não, Vai que a gente mude. não vamos gastar dinheiro com isso agora, ou não vamos, sei lá,
não vamos alterar a casa agora, vamos aguardar. Quando a gente estiver É, numa casa definitiva nos Estados Unidos ou na Europa, enfim, a gente vai lá e ajeita do nosso jeito, né? isso. São detalhes Pequenos. pequenos, mas que hoje a gente percebe que a gente falhou muito, né? A gente deixava de fazer coisas legais, comprar coisas legais, inclusive para nossa casa, pensando sempre no futuro. Então, se eu posso te dar uma dica o processo ele pode demorar muito. Então, viva o presente, seja grato no presente. Viva o presente e viva o processo Viva o processo. de mudança, né? Mesmo que ele ainda nem iniciou, ou seja, o processo ainda nem iniciou, e viva o processo do sonho, né? Mas viva o processo do sonho aonde você quer que você esteja, seja no Sim. Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, enfim. Tem muita gente que está na Europa, quer ir para os Estados Unidos, tem gente que está nos Estados Unidos, quer ir para a Europa, tem gente que quer voltar. Enfim, viva o processo e viva feliz aonde você está, né? E quando você realizar o sonho, você também não vai deixar de viver tudo isso, esse sonho. Então, nesse processo, o Mike foi fazendo entrevistas, a gente foi sonhando, foi vendo muito vídeo no YouTube, até que chegou um momento onde, em 2022, né? 22, isso. Em Pós-pandemia. 2022, bem pós-pandemia, logo nas eleições do Sr. Lula, a gente resolveu que seria o nosso momento da gente começar a ser mais efetivo naquilo que a gente queria para a mudança. Então, já que as entrevistas elas variavam muito, a gente começou a pesquisar quais outras formas a gente poderia vir para cá. E tem um detalhe importante também. Pós-pandemia, a minha atual empresa, né? Ela mudou a política dela de retenção de talentos expatriados, né? Então, eles não bancavam mais, ou eles não faziam mais o sponsorship, que eles chamam, de qualquer tipo de visto. Eles né? não patrocinavam mais vistos para funcionários. Então, basicamente, que em 2021, com 22, com essa mudança de política interna, a gente parou, refletiu e falou, pô, beleza, se a gente não vai ter uma oportunidade interna de transferência, a gente precisa buscar outros meios de visto, né? Que não seja patrocinado por alguma empresa. Exatamente. E aí nós procuramos uma empresa que foi a D4U, ou D4U, né? Que é uma empresa específica de imigração com vistos... Assessoria em geral. É uma assessoria geral de vistos gerais. E aí, através de uma conversa com eles, uma reunião, a gente explicou todo o nosso cenário, eles avaliam o currículo do Mike e nós optamos com a assessoria deles para aplicar um visto chamado EB2NIW, que é um visto que os Estados Unidos reconhece que aquele profissional ele tem formações excelentes, ele tem um currículo muito rico e que esse profissional ele pode agregar dentro dos Estados Unidos. Então, eles, dentro de uma análise de muito tempo, eles vão aprovar o seu visto e te dar diretamente o Green Card para você vir para os Estados Unidos sem que você tenha uma empresa que já te contratou. Te patrocinando, na verdade. Te patrocinando. Você pode vir de forma independente. Sem uma proposta de emprego, digamos assim. Você vem desempregado. Isso. Você vem desempregado com os seus custos, você se mantém até que você consiga o seu emprego. Então, eles te dão direito a esse visto. E foi nisso que nós fomos atrás, esse era o nosso desafio, né? Financeiro aí, também, né? De juntar todo o dinheiro para se manter aqui, pelo menos os próximos 3, 4 meses após a aprovação, quando a gente chegasse. E o EB2NW, antigamente, na verdade, os dados dizem que antes da pandemia, esse tipo de visto não era um tipo de visto muito conhecido, né? Então, com a pandemia, esse visto se tornou mais visível, mais exposto, e muita gente, não só os brasileiros, mas muita gente de fora, indianos, chineses, asiáticos em geral, eles começaram a se aplicar para esse tipo de visto. E a demanda aumentou, então a gente entrou bem eu acho que eu diria que foi no ápice desse visto, em 2022, 2023, né? Usualmente esse visto tinha uma aprovação mais rápida, demorava em torno de até no máximo 18 meses a 24 meses, né? E o nosso visto hoje, atualmente, já está em mais de 3 anos, né? Já bateu mais de 3 anos que a gente está aguardando uma resposta. Só para vocês entenderem, nesse meio tempo a gente já recebeu uma FEE, que é basicamente, eles analisam todo a tua petição, e aí parte dessa petição, eles entendem assim, teve uma ou duas coisas aqui que ainda não ficou claro para o agente migratório. E aí eles pedem mais evidências para esses 2 pontos, que foi o nosso caso.
E aí a gente trabalhou, voltou com a D4U, a gente voltou, fomos muito bem assessorados com os advogados, etc. E aí a gente montou, reformulou algumas partes da petição e respondeu eles dentro do prazo, né? Eles pedem até 4 a 6 meses para resposta, a gente respondeu dentro de 5 meses. Na verdade, foi até Acho que bem até menos, rápido. acho que uns 3 meses, na verdade, que era bem simples a resposta. E a gente até entendeu que, às vezes, esse tipo de resposta do agente migratório é meio que copia e cola. Então, basicamente, eles nem leem, eles só mandam para ganhar mais tempo. E aparentemente foi isso, aparentemente foi isso que eles queriam e conseguiram. E agora a gente está aguardando, né? A resposta da RFE. E no meio disso a gente teve uma surpresa, né? Algo que a gente não esperava, mas que a gente... E só um detalhe importante, né? As pessoas confundem a aprovação do formulário do EB2NW com a entrada no país, né? Ou seja, a sua saída do Brasil com a entrada nos Estados Unidos. Tem um tema muito importante que é o Visa Bullet, né? Depois a gente vai ter acho que um vídeo só sobre isso. Só sobre o EB2 e de repente a gente pode tirar trazer dúvidas. mais informações sobre ele, porque ele é algo bem extenso. E o Visa Bullet, ele é como se fosse uma segunda aprovação, né? Mesmo que a tua petição tenha sido aprovada pelo agente migratório, você não necessariamente entra no país ou sai do Brasil e vai para os Estados Unidos naquele momento. Você tem que esperar uma outra aprovação que a gente chama de Visa Bullet. E esse Visa Bullet, ele sai mensalmente. E nesse Visa Bullet, que sejam os informativos da imigração dos Estados Unidos, ele fala qual que é a data de corte aprovada para o EB2NW, entre outros vistos, tá? É o geral. E aí, dependendo da data que você deu entrada na sua petição, vai ser a data do Visa Bullet também. Então, por exemplo, sei lá, o nosso não lembro exatamente de cabeça, mas é agosto de 2022, vamos dizer assim, 12 de agosto. Que foi quando a gente entrou com a petição. E aí o Visa Bullet tem que estar aprovado a partir de agosto de 2022. Porque ele sempre tem um delay de 1 ano para trás, né? Então, por mais que a sua petição tenha sido aprovada hoje, vamos supor, a gente está em 2026, janeiro de 2026. Se a sua petição foi em janeiro de 25, mas o seu Visa Bullet não foi aprovado ainda, então assim, você tem um delayzinho ainda para poder começar o processo interno para sair do país. Mas acho que a gente pode fazer um outro vídeo disso explicando certinho e vale muito a pena. Alguns detalhes que a gente já está vivenciando, né? Exatamente. Então, nós não viemos com esse visto. Nós fomos surpreendidos. Não fomos aprovados ainda. Mas o Mike recebeu um convite da empresa onde ele já trabalhava para participar de um processo seletivo de uma vaga específica, né? Foi bem interessante porque a empresa que eu trabalho hoje atualmente, ela já sabia do nosso desejo de morar nos Estados Unidos, né? O Mike sempre foi claro com eles quanto a isso. Desde o momento que eu entrei, a gente deu entrada na petição do EB2, eu avisei a companhia de que eu tinha a pretensão de morar nos Estados Unidos em algum momento, e em algum momento isso ia acontecer. Então, desde 2022, eles já sabiam desse meu desejo de a gente sair do país, né, ser expatriado. Mas até então nunca tinha surgido uma vaga que fizesse sentido na minha área, né? Então, é uma área um pouco mais restrita. E outra coisa também, surgiram vagas, mas não eram vagas que o Mike seria compatível com o perfil dele. Porque entenda uma coisa, também não adianta você sair do seu país, né, que você está hoje, e você migrar para outro com uma vaga que não faz o menor sentido para você. Você tem que tomar muito cuidado, porque essa pressa de viver esse sonho, ela pode se tornar uma frustração. Então, é o que a gente fala, né, sobre o tempo de todas as coisas e acreditar que Deus tem um controle sobre esse tempo. Então, ele tinha outras vagas que ele podia se aplicar, mas a gente parava para refletir, às vezes o salário não era interessante, às vezes a vaga não condizia, a região não era bacana. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa ansiedade de sair de um país para outro, indo num tempo que não é nosso, numa vaga que não faz sentido, num salário que a gente vai viver pior do que o que a gente já vivia. Então, nós tomamos essa decisão. Não que a gente vive uma situação ruim, né? Não, mas o que a gente sempre falou foi, ou a gente vai para morar de uma forma igual, né, do mesmo patamar que a gente está hoje, ou no melhor, para ir abaixo, inferior, nesse momento da nossa vida com crianças, para nós não fazia sentido. Então, quando ele se aplicou para essa vaga, né, que a gente veio, fazia sentido, era um desafio, na verdade, né? Era um pouco diferente do que ele fazia no Brasil, mas acho que você pode dizer isso melhor do que eu, né? Como que foi essa questão das suas especificações da vaga? A vaga era um pouquinho diferente, né? Ela não era exatamente aquilo que eu fazia no Brasil ou na América Latina, mas ela tinha um viés da minha profissão. E aí... Eles te deram todo o suporte, né? Foi engraçado, porque assim... Eu já tinha trabalhado com esse time no começo do ano de 2025, então eu já conhecia o time. Então o time já me conhecia e eles me fizeram uma proposta de participar do processo seletivo. Eu falei,
por que não, né? Eu acho que participar é uma coisa, decisão é outra. E, e foi muito legal porque desde o começo do processo seletivo, é, eles sempre mencionaram de que não iam bancar o visto, né? Eles não iam bancar a nossa transferência. Eles não iam fazer o sponsorship do visto e muito menos ter um relocation package, que eles chamam, né? Um pacote de relocação para a transferência da família toda para os Estados Unidos. E foi uma decisão bem legal que a gente conversou, porque a gente falou, um dia a gente vai ter que ir para os Estados Unidos, certo? Talvez aconteça agora, talvez aconteça daqui 6 meses, daqui um ano, enfim. E a gente tinha poupado um dinheirinho, né, pra gente fazer essa mudança. Então a gente estava preparado, mas não queria ter essa Esse despesa, custo. esse custo extra que é alto, Aí bem vem alto. o meu comentário aqui, né? Eu digo assim que Deus, ele é Deus do impossível. Aquilo que é possível e a gente pode fazer, a gente faz. Aquilo que é impossível, a gente entrega pra ele. E eu ficava assim pro Mike. Eu não acredito que uma empresa dessa, que fatura tanto dinheiro, que fatura sei lá quantos mil, milhões, bilhões, nem sei quantos, não vai pagar pra gente essa transferência. E pagar a transferência, gente, é passagem para 4 pessoas, o primeiro mês, pelo menos, da gente no país, Vistos. os vistos, os documentos e muitas outras coisas que envolvem uma mudança. E eu ficava inconformada. Então, eu nunca aceitei isso. E o Mike falava assim, amor, para eu participar do processo, eu já afirmei que eu vou bancar esse custo. Aí eu falava assim para ele, tudo bem, essa é a sua parte. A minha parte como esposa é ter fé de que eles vão pagar tudo. E aí o Mike concorreu com 819 candidatos, né? Americanos. Americanos. Não, Era uma vaga aberta. nunca teve um bias que eles chamam, né? Um viés. Pelo menos é o que eu acho, né? Nunca teve um viés do lado deles, no sentido de, olha, o Mike é o meu preferido, meu candidato, etc e tal. Ele participou de... Inclusive, a pessoa que eu trabalhava, ela saiu do looping de entrevistas para não ter esse viés do tipo, esse é meu favorito. Sim, Então, eles são muito céticos nesse sentido. Então, eu participei como qualquer outro americano, exatamente. dentro do looping de entrevistas e fui até o final, né? Foram muitas entrevistas. 8, mais ou menos, que a gente Foram contou, né? 8. No final a gente tava perdendo a conta já. Imagina o nosso coração. Foram 8 entrevistas, demorou em torno de uns 2 meses de processo, porque é difícil conciliar agendas de todo mundo. E, obviamente, tem que conciliar a agenda, né, do pessoal mais high level, né, dos níveis maiores, mais altos. Então, depois de uns 2 meses que a gente recebeu a confirmação, né? E a confirmação foi um pouco estranha, na verdade, né? Eles são tão frios em tantas coisas que até pra dizer que o Mike era o candidato, foi uma reunião, tipo... Foi uma reunião assim, Mike, tudo bem? Então, a gente vai te enviar a oferta final, blá, blá, blá. Então, pera, né? Eu falei assim, pera, eu sou o candidato? Aí a entrevistadora do RH, sim, Mike, você é o candidato. Eu falei, uau, tipo, tô muito feliz, né? E ela, tá bom. parabéns. Essa parte do americano ainda não me acostumei. Uma cultura completamente diferente, né? E a gente queria comemorar, a gente queria, nossa, falar pra todo mundo, etc e tal. Poxa, tantos anos esperando por isso. Mas enfim, quando a gente recebeu a resposta, e mesmo recebendo a resposta, né, ainda tinha algumas coisas a serem consideradas internamente, que a gente só descobriu depois o que era, né? E então, essa parte foi um choque. essa parte foi um choque. E Posso contar como foi? pode contar. Na verdade, foram 2 choques, um bom e um ruim. O primeiro choque, vou falar o bom. Tá, fala o ruim primeiro. Vou falar o ruim primeiro. O choque ruim. Quando a gente estava se planejando para vir para cá e que a gente deu entrada no EB2NW, um ano depois da entrada do processo e tudo mais, eu fiquei grávida, que já era a nossa intenção. Na verdade, já era um planejamento nosso ter um filho no Brasil. Nunca foi meu sonho ter fora. Por conta de rede de apoio e tudo mais. Então, a gente estava grávidos do Lorenzo e quando estava no processo do EB2, a gente falou assim, para onde a gente vai morar, né? Qual é o nosso objetivo se a gente tivesse que escolher onde a gente quer? Então, nós decidimos que nós queríamos morar no Texas, em Austin, nos Estados Unidos, mas pra gente morar lá, a gente queria conhecer primeiro como que era. E aí, quando eu descobri que estava grávida, que já estava ali de 2 meses, mais ou menos, de gestação... Uns 4, 5 meses a gente foi. Eu tava de 2 tá. meses, aí a gente, literalmente, correu pra comprar a passagem pra ir pro Texas, porque Conhecer, né? pra conhecer, porque se eu tivesse muito barriguda, e se acontecesse alguma coisa do processo do EB2 nesse processo, no meio do... E a gente estava numa expectativa de que o processo ia ser aprovado em 24 meses, né? então a gente Então sabia já a que... gente estava no corte dos 24 meses. Então, opa, será que se acontecer agora, a gente não vai conseguir conhecer o Texas o lugar que a gente quer morar, né? antes, aliás, né?
com uma criança muito pequena, né? Um recém-nascido. Também, com então... recém-nascido, não tinha como. Então a gente correu, fica uma dica, a gente usou milhas, foi pegando tudo que a gente tinha de recursos, assim, Foi uma né? viagem bem barata. Uma viagem barata até, e a gente foi bem enxugadinho, assim, ficamos num Airbnb baratinho e tal. Levamos minha irmã com a gente pra conhecer também. E ficamos 8 dias lá para explorar toda a região. Então a gente foi conhecer escolas da região, foi conhecer os bairros, os mercados. Conhecer um canal de uns amigos nossos que são... O Casalstin. Casalstin. Maravilhoso, vou deixar aqui o perfil deles. Eles são muito bons. Inclusive, muitas coisas do que a gente aprendeu foi com eles. E aí, a gente conheceu eles lá pessoalmente, foram uns amores, assim, brasileiro é brasileiro, né, gente, em qualquer lugar. Foram super receptivos com a gente, e aí a gente já estava apaixonado pelo que a gente via, né, na internet. Quando a gente chegou lá, a gente realmente se apaixonou muito. E esse era o nosso objetivo, era ir pro Texas, né. E aí a notícia ruim nesse processo todo foi que a empresa, no momento de confirmar com o Mike, né. Nessa confirmação meio sem emoção, né, ela veio com essa mensagem do tipo, olha, antes da gente prosseguir com uma carta oferta para você, eu preciso te contar que o time quer você na Califórnia, no estado da Califórnia. Já era Texas. E mesmo que eu pudesse trabalhar remotamente para os Estados Unidos todo, o time queria que eu estivesse presente no escritório uma vez por semana. Então o escritório fica em São Francisco e eu teria que estar na região, morando na região próximo a São Francisco, né? Então nem no sul da Califórnia a gente poderia morar. Sei lá, Los Angeles, ali para San Diego, dá 7 horas de carro. Então, não compensaria. Então, a decisão se você quiser aí aceitar a carta oferta, tem que ser no norte da Califórnia, né, que é próximo a São Francisco, e saber que você vai ter que ir para o escritório uma vez por semana. A gente passou a noite inteira chorando. Hoje a gente foi um choro de egoísmo, né, porque... parte humana a nossa parte humana foi muito egoísta, a expectativa que a gente tinha era do Texas. Então a gente chorou, assim, no sentido de algo novo, coisas que a gente não conhece, uma região que a gente não tem a menor ideia. As poucas coisas que a gente tinha ouvido falar não agradavam a gente tanto quanto o Texas. Mas a gente tem uma questão entre nós que é a obediência àquilo que Deus nos traz, né? Como os sonhos dele, não só os nossos. Tem a parte daquilo que a gente sonha, a gente planeja, e a parte daquilo que ele realiza na nossa vida. E a gente entendeu que aquilo não era da nossa decisão, né? Sim. E a gente aceitou, e no dia seguinte a gente enxugou as lágrimas e falou: tamo junto, aceitamos, parceiro, vamos nessa. Vamos pra Califórnia. E aí Sem nunca ter conhecido a Califórnia. Nunca tínhamos conhecido. Não, eu conhecia a trabalho, mas... Foi muito rápido foi também. Muito rápido. E nunca foi o nosso desejo, né? Sim, mas tem nos surpreendido. Tem nos surpreendido. E aí foi quando o Mike aceitou, e aí começou todo o processo, então, do nosso visto L1. L1. Que aí o visto... Que aí vem a notícia boa. Eu recebi o L1 e a Carol e os meninos o L2, tá? Que é... O L2 me dá direito a Carol tem o direito de trabalhar. E as crianças têm o visto deles. E aí a notícia boa disso tudo, que aí a oração, ela tem muito efeito e ela tem um poder absurdo que a gente precisa acreditar. E a empresa pagou toda a nossa transferência. Então eles pagaram o pacote de relocação o inteiro, pacote de relocação que vistos. Já não era mais prática deles, pagaram os vistos, os impostos, tudo. Uma assessoria linda, maravilhosa. Assessoria pra gente chegar aqui e saber como que a gente ia contratar o convênio, como a gente ia matricular nossos filhos na escola. Abrir conta no banco, financiamento de carro, aluguel de casa, tudo. Eles deram pra gente uma assessoria que custaria muito dinheiro. A assessora, fisicamente, ela nos ajudou a conhecer toda a região que a gente queria morar. Ligações, tudo. Então, assim, eles pagaram 30 dias de hospedagem. E entre outros recursos que fizeram com que a gente chegasse aqui da forma mais confortável e linda possível. Então, assim, Deus fez o processo do começo ao fim. Enquanto a gente sonhava com o visto EB2, achando que chegando aqui independente seria a melhor proposta, né? Ele veio e deu um visto melhor, uma cidade onde ele sabe que é o melhor pra gente, com todos os benefícios da transferência. A gente teve o prazer, né, o benefício de ter os meus pais com a gente nesse período para ajudar a mobiliar a casa, a encontrar todas as coisas pra gente poder começar a nossa vida aqui, né? Sim. E a gente tem muita coisa ainda para compartilhar de como tá sendo o nosso dia a dia, tudo que a gente passou até aqui. A gente acabou de completar 41 dias. Nem sei quantos dias. 42 dias, alguma coisa Mais assim. ou menos isso, 42 muito dias pouco aqui. Ainda. Então, é tudo muito recente, a gente tem muita informação fresquinha aí pra compartilhar com vocês. Tem muito tema legal, né? Desde o aluguel da casa, abertura de contas bancárias, financiamento de carro. Pra quem vem com o visto L1, o Mark tem muitas dicas boas. Região da Bay Area, então eu tenho que trabalhar
toda semana eu tenho que ir pra lá, então tem dica de metrô, trem, Se você quiser, comenta aqui embaixo qual que é o assunto que você quer que a gente fale nos próximos mercado, vídeos. Mercado, custo de vida, tudo. mercado, impostos. Então, tem bastante coisa legal pra gente. Explorar e compartilhar com Só um vocês. detalhe, vocês raramente vão me ver aqui, então talvez esse seja um dos poucos vídeos que eu deva participar. A Carol que vai tocar mais o canal, e os vídeos, e o Insta, né, em geral. A minha vida tá bem busy, assim, bem tumultuada. Então é a Carol que vai tocar todas as redes e etc e tal. E é isso, se você tá gostando, já dá um joinha nesse vídeo, já curte nosso canal, compartilha o vídeo com quem você sabe que quer vir para os Estados Unidos. Não deixe de comentar aqui quais são os assuntos, né, que você quer Só mais que um a gente detalhe, explore. vão ter viagens também, né? A gente Logo, vai logo fazer a gente vai começar a viagens, viajar. é o nosso desejo. A gente só precisa se estabelecer, entender nossos gastos, nossos custos, né? Sim. Mas a gente sabe, já ouviu falar que a Califórnia é muito rica em muitas coisas, né? Turismos naturais. Então tem bastante coisa pra gente se aprofundar e compartilhar com vocês, né? E é isso, espero que não tenhamos esquecido de nada, somos novos nisso. Aí um detalhe muito O importante. cenário vai mudar, as coisas vão mudar, exatamente. a gente vai... Mas uma coisa importante que eu quero falar pra vocês é, não fiquem tristes se a gente não der informações suficientes de como, qual cargo o Mike atua, qual que é a empresa que ele trabalha, salário, essas coisas, o que são detalhes muito explícitos da nossa vida, a gente precisa resguardar a segurança da nossa família. Então a gente espera que vocês entendam isso e, enfim, uma questão importante pra gente, né? Mas é isso. A gente vai falar tudo que a gente puder. Dá um like, nos ajude. E vamos nessa. Vamos nessa. Beijo. Até o próximo vídeo.